Bom, no vídeo de hoje vamos trabalhar na figura que ela é importantíssima no nosso dia a dia. Está em vários lugares, em diversas construções. Você sempre vai se deparar por aí com a figura do triângulo. Mas o que é um triângulo? O triângulo é uma figura que possui três ângulos internos, conforme está aqui representado nessa figura. Tem uma observação importante. A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre será igual a 180 graus. Ok? Um triângulo ele pode ser classificado de duas formas. Ele pode ser classificado quanto à medida dos seus lados. Quando ele tem os três lados iguais, ele recebe o nome de triângulo equilátero. Quando um triângulo possui apenas dois lados iguais, ele é chamado de triângulo isósceles. E quando ele tem os três lados com medidas diferentes, a gente classifica ele como um triângulo escaleno. Bem, para falar aqui quanto à classificação dos triângulos referente aos ângulos, vamos fazer aqui uma breve explanação sobre a questão de ângulos. O que é um ângulo? O ângulo é a abertura formada através de dois segmentos de reta de mesma origem. E o ângulo pode ser classificado de várias formas. Então vamos lá ver algumas delas. Uma das primeiras formas é um ângulo agudo. E o que vai ser um ângulo agudo? É um ângulo menor que 90 graus. O ângulo também ele pode ser um ângulo obtuso, quando ele for maior que 90 graus. Quando ele for exatamente 90 graus, nós chamamos ele de ângulo reto. E é representado através dessa figura aqui, ó. E por fim, temos aqui um ângulo de meia volta, que é o equivalente a 180 graus, também conhecido como ângulo raso. Voltando aqui à questão dos triângulos, quando classificamos o triângulo referente aos ângulos, temos as seguintes denominações. Ele pode ser um triângulo acutângulo, quando todos os seus ângulos for menor do que 90 graus. Ou ele também pode ser um ângulo obtusângulo, quando ele possui um ângulo maior que 90 graus. E também, por fim, temos quando ele é um triângulo retângulo, quando ele possui um ângulo reto, ou seja, quando ele mede 90 graus. E mais uma vez reforçando, temos essa representação aqui, ó. Esse triângulo retângulo será importante para que você possa entender o Teorema de Pitágoras. Uma vez que o Teorema de Pitágoras ele é aplicável apenas somente no triângulo retângulo. O Teorema de Pitágoras ele é o quê? Ele é a relação métrica do triângulo retângulo. E o teorema diz o seguinte: a medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas vamos por parte aqui. O que é um cateto e o que vai ser a hipotenusa? Conforme está aqui na figura, você pode observar o seguinte, que a hipotenusa vai ser o maior lado do triângulo, ou quem está oposto ao ângulo reto. Então, se você olhar um triângulo retângulo que tem essa denominação aqui, a hipotenusa vai ser sempre o quê? O maior lado do triângulo ou quem está oposto ao ângulo reto. E os outros dois lados vai ser chamados de cateto. Para você entender, fica mais ou menos assim. A gente sempre vai chamar a hipotenusa de A e os catetos de B e C. Certo? Então, ficaria aqui, ó. Ficaria assim. A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem é esse A ao quadrado? É a hipotenusa. Então, só ratificando aqui, ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do cateto. Caso você vá copiar aí,
Adiciona essa partezinha aqui, ó. Quadrado. Certo? Vamos aqui a uma demonstração simples. Imaginamos que tenhamos o seguinte triângulo: 5, 4 e 3. Se eu pegar aqui do lado dos catetos e da hipotenusa e fizer um quadrado, quanto vai ter um quadrado de lado 3 de área? 9. Porque eu vou fazer 3 vezes 3. Quanto é que vale a área de um quadrado de lado 4? 4 vezes 4, 16. E um quadrado onde o lado mede 5. 5 por 5, 25. Então, se você notar aqui, ó, vai ficar aqui, ó, que 25, que é o quê? O quadrado da hipotenusa, vai ser igual ao quê? Ao quadrado de um cateto mais o quadrado do outro cateto. 25 é igual 16 mais 9, 25. Então aqui, ó, temos uma simples demonstração do teorema de Pitágoras. Existem várias outras, certo? Essa daqui é uma das mais simples. Então, toda vez que você for usar a fórmula, você deve notar o seguinte: primeiro, verificar se o triângulo é retângulo. Se ele for retângulo, identificar quem é A, B e C. Lembrando que a hipotenusa é sempre oposta ao ângulo reto e é o maior lado. E o teorema vai ficar sempre A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Esses catetos aqui, ó, não tanto faz ser B ou C. O que você tem que sempre fixar é só a hipotenusa. Vejamos agora aqui 3 situações. Eu vou fazer com vocês 3 questões bem simples. A primeira diz o seguinte: um garoto observa uma coruja no alto de um poste de 8 metros de altura. A sombra projetada desse poste no chão possui um comprimento de 6 metros naquele horário. Sabendo que o poste forma um ângulo de 90 graus com o solo, qual é a distância entre o garoto e a coruja? Então vamos ver o seguinte, ó. Ele diz que o poste forma um ângulo de 90 graus com o solo. O poste possui o quê? 8 metros de altura. E que a sombra do poste a sombra do poste forma lá uma distância de 6 metros. E ele quer que você determine o que? A distância entre o garoto, que vai estar aqui, ó, e a coruja, que vai ser justamente a nossa hipotenusa. Fica claro aqui, ó. Você vai observar que a hipotenusa vai ser o maior lado e ela está oposta o quê? Ao ângulo reto. Então vamos escrever a fórmula, que vai ser o quê? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Feito isso, é só substituir. Quem é A? Vale X, que é a hipotenusa. Quem é B? Tanto faz se eu pegar o 6 ou o 8. Quem é C? O que sobrou. Então vai ficar, ó, x ao quadrado. Você vai ter que relembrar. O que é 8 ao quadrado? É 8 vezes 8, que vai ser 64. Mais 6 ao quadrado, que é 6 vezes 6, 36. Ficando assim, ó, x ao quadrado igual a 100. Lembrando, como eu quero isolar o valor de x, ó, tá como potência, vai para o outro lado com operação inversa. O que é o inverso da potência? A raiz. Então vai ficar x é igual a raiz quadrada de 100. Quem é a raiz quadrada de 100? 10. Por quê? Porque 10 vezes 10, 100. Ok? A segunda questão, diz assim: um avião percorreu 5.000 metros na posição inclinada e, em relação ao solo, percorreu 3.000 metros. Determina a altura do avião. Então temos aqui, ó, que na relação inclinada ele andou 5.000 metros. E em relação ao solo, ele percorreu 3.000 metros. E queremos descobrir, ó, a altura deste avião. Essa questão ela parece difícil, mas não é.
temos que usar o quê? O Teorema de Pitágoras, uma vez que é o quê? Uma relação métrica no triângulo retângulo. Podemos pensar o seguinte, esses 5.000 metros pode ser o quê? 5 quilômetros. E esses 3.000 metros pode ser o mesmo que 3 quilômetros. Então o teorema diz o quê? Que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem é A? A hipotenusa, que vale quanto? 5. Então 5 ao quadrado mais, não, igual a B ao quadrado. Esse caso aqui eu vou colocar como sendo 3, mais C ao quadrado, que eu não sei, eu vou chamar de X. Então vamos fazer aqui, ó. Quanto é 5 ao quadrado? 5 vezes 5, 25. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Mais x ao quadrado. Como eu quero determinar o valor de x, eu vou ter que deixar ele isolado. Então esse 9 está positivo, passa para o outro lado com a operação inversa. Vai ficar negativo. 25 menos 9 igual a x ao quadrado. 25 menos 9 vai ser 16 igual a x ao quadrado. Invertendo aqui, ó, fica que x ao quadrado é igual a 16. Eu só fiz girar aqui. Não mudou nada. Agora, tá aqui como potência, passa para o outro lado na forma de raiz. X é igual a raiz de 16. Qual é o número que ao quadrado vai me dar 16? É o próprio 4. Se você fizer 4 vezes 4, 16. Então, qual vai ser a altura? Vai ser 4 quilômetros ou 4.000 metros. Vamos agora fazer aqui o terceiro exemplo. O terceiro diz o seguinte: um terreno triangular tem frentes de 12 e 16 metros em duas ruas que formam um ângulo de 90 graus. Quanto mede o terceiro lado desse terreno? Então nós temos aqui, ó. Ele diz o quê? Que ele é a forma de um triângulo e que os lados medem 16 e 12 e formam um ângulo de 90 graus. Então eu vou ter aqui 16 e 12. Então, eu vou ter que descobrir o valor de quem? Da hipotenusa, que eu vou chamar de x. Vai ficar assim, ó. O teorema diz que hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Quem é a minha hipotenusa? X. Então vou chamar aqui x ao quadrado. Quem é o meu cateto? 12. Então 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Ficando aqui, ó, x ao quadrado igual. Quanto é 12 vezes 12? 144. Mais 16 vezes 16, 256. Ficando assim, ó, x ao quadrado é igual. Quando eu somar aqui, vai me dar o valor de 400. Então, tá aqui na forma de potência, vai passar para o outro lado na forma de raiz. X é igual a raiz quadrada de 400. Qual é o número que ele vezes ele vai dar 400? Pense aí. Quanto é 20 vezes 20? 400. Então a raiz quadrada de 400 é 20. Caso você queira mais dicas ou ficou alguma dúvida, sugestões, críticas, é só falar.